Cluster 7 tem alguma vantagem para hipertrofia quando nós comparamos com o treinamento de força tradicional em indivíduos treinados? É sobre isso que o estudo de hoje falará e nós conversaremos sobre esse tema. Bom, eu trouxe aqui esse estudo hoje para vocês porque métodos como drop set, rash, pause, cluster set são frequentemente empregados na prescrição dos treinos. Então é importante que a gente entenda, primeiro, qual a efetividade desse tipo de método. Segundo, se tem algum nível de efetividade, quando que a gente pode colocar, como de fato realizar esse tipo de estratégia. Então vamos lá. Aqui na introdução, ele já começa citando algumas evidências anteriores, então alguns estudos anteriores, em que eles compararam o Cluster Set com o treinamento de força tradicional. Mas qual é o ponto que ele encontra aqui, né? Que mostrou inclusive que o treinamento de força seria superior, o treinamento de força com o método tradicional seria superior ao Cluster Set. Porque eles fazem o seguinte, por exemplo, coloca lá um indivíduo para fazer 12 repetições, certo? Na série. Isso daqui é o treinamento tradicional. E aí eles colocavam os indivíduos para realizarem 12 repetições também na condição do cluster set. Só que ao invés de realizar 12 repetições direto, ia fazendo blocos. Por exemplo, blocos de 3 repetições, certo? Só que eles colocavam uma carga, uma intensidade que era similar entre os grupos. Então esse grupo aqui fazia com uma carga para realizar 12 repetições máximas, só que realizava essas 12 repetições máximas de uma vez só. E o grupo do Cluster 7 realizavam com uma carga de 12 repetições máximas também, só que com blocos de X repetições. Ou seja, quando você utiliza uma carga de 12 repetições máximas, só que ao invés de você fazer 12 repetições máximas de uma vez, você vai quebrando isso em blocos, o que acontece com cada bloco? Você acaba mantendo cada um dos blocos com muitas repetições na reserva. Então imagina que você vai fazer bloco de 3 repetições, só que você vai fazer com uma carga de 12 repetições máximas. Você vai terminar 3 repetições falando, nossa, eu tô sobrando, tô muito longe da falha. E aí quando você vai fazendo esses blocos com várias repetições na reserva, você pode ter um resultado inferior em relação a fazer as 12 repetições de forma mais contínua com menos repetições na reserva, ou nenhuma repetição na reserva. Então ele já tece aqui essa crítica quando a gente compara o treinamento de força tradicional com o cluster set em estudos anteriores. E é justamente nisso que ele vai diferenciar o estudo, ou seja, ele vai comparar o cluster com o treinamento tradicional, só que ele vai fazer com que no cluster, em cada bloco que ele vai realizar de repetições, a quantidade de repetições na reserva seja a mesma quantidade, o nível de esforço seja o mesmo nível de esforço da condição que fez o treinamento de força tradicional com mais repetições de forma direta. Então, tipo assim, vai manter uma repetição na reserva ou 0 repetições na reserva em cada bloco do cluster set e no treinamento de força tradicional vai manter a mesma quantidade de repetições na reserva, né, só que realizando mais repetições. Então o nível de esforço, seja realizando numa paulada só as repetições, ou seja realizando em blocos, o nível de esforço, a quantidade de repetições da reserva é a mesma, é o mesmo nível de esforço, tá? Então ele vai se diferenciar por isso daqui. E antes de a gente falar aqui sobre os participantes, só deixando claro então o que é o Cluster 7. Né? Acredito que já ficou claro com a forma que, né, a gente conversou, mas elucidando ainda mais, o Cluster 7 é um método em que, ao invés de você realizar a série com uma quantidade sequencial de repetições, uma quantidade total e sequencial de repetições, então, por exemplo, vou realizar 12 repetições na série numa paulada só. Você quebra essas repetições em blocos e vai ter intervalo de descanso entre esses blocos. Você tem estudos que utilizam intervalo de descanso menores, por exemplo, vai colocar 15 segundos de intervalo de descanso, ou coloca 30 segundos de intervalo de descanso. Então você vai colocando, por exemplo, 4 repetições, intervalo de descanso, mais 4 repetições, intervalo de descanso, mais 4 repetições, e aí no total deram 12 repetições. Isso é o Cluster 7.
Beleza, mas não tem exatamente uma quantidade fechada. Você pode fazer com blocos de 5 repetições, você pode fazer com blocos de 3 repetições. Isso daí pode variar, mas isso é o cluster. Então eles separaram aqui inicialmente 13 indivíduos, né, com ao menos 2 anos de experiência com treinamento de força, realizando de 3 a 5 sessões por semana. Então eram indivíduos que já tinham familiarização, né, com o treinamento de força, indivíduos jovens aqui. Só que no final do estudo completaram apenas 10. Então nós tivemos aqui 10 indivíduos que completaram. Os indivíduos vão saindo, né, por N motivos. Não tem aderência, né, na alimentação, ou falta mesmo porque ficou doente, aí vai sendo eliminado. E eles colocaram aqui um design intrassujeito no estudo, ou seja, o que eles fizeram? Um membro realizava o cluster set, então, por exemplo, uma perna vai realizar o cluster set e a outra perna faz com o treinamento de força tradicional. Isso daqui é uma excelente estratégia porque a gente padroniza a genética do indivíduo, a responsividade desse indivíduo, a alimentação desse indivíduo. Então, esse modelo intrassujeito é um modelo que me agrada bastante, tá? Um modelo muito, muito legal. E para diminuir a interferência aí do membro dominante, então, por exemplo, se você é destro, né, se espera que com a perna direita, na verdade se espera não, mas algo que pode acontecer é que com a perna direita você tem alguma vantagem, né, na realização do exercício, seja por acúmulo de volume ou alguma facilitação técnica na hora da realização. Então eles colocaram ali as pernas de forma randomizada, né, entre as condições, para eliminar esse efeito. Muito bem. Então, eles realizaram 5 séries de 12 repetições. Tanto a perna que realizou o cluster, quanto a perna que realizou o treinamento tradicional realizou 5 séries de 12 repetições. A diferença é que a perna que realizou o cluster fez 3 blocos de 4 repetições com 20 segundos entre cada bloco. Então fazia 4 repetições, 20 segundos. 4 repetições, 20 segundos. 4 repetições, fechou, alcançou ali as 12 repetições e colocava 3 minutos de descanso entre as séries. Então, essa era a diferença entre as pernas. Uma fazia 12 numa paulada só, 12 repetições numa paulada só, e a outra indo quebrando em bloco de 4 repetições, beleza? E aqui ele fala que são 5 séries de 12, mas uma crítica ao estudo, ele deixa isso aqui muito mal explicado. Porque, beleza, quando a gente vem analisar aqui a imagem, são 2 exercícios que são realizados. O leg press e a cadeira extensora. E aí, olha aqui, de verdade, gente. Olha essa imagem, 5 séries de 12 repetições. Dá para entender nisso daqui? Depois leiam o estudo. Vocês vão ver se ele fala isso daqui na descrição, na metodologia. Ele não fala. São 5 séries de 12 repetições. Dá para entender se são 5 séries em cada um dos exercícios? Ou são 5 séries divididas em 3 em um exercício e 2 em outro exercício? Não, não dá para entender. Aqui na descrição ele não fala. Sabe aonde você vai encontrar algum nível de informação desse estudo aqui? Aqui na discussão, onde ele pega aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Ele fala que a quantidade de séries para cada membro foi de 10 séries 2 vezes na semana. Então, eles faziam 10 séries 2 vezes na semana, somando 20 séries na semana, beleza? Só que se na mesma sessão ele fazia 10 séries, entende-se que ele fazia 5 séries para um exercício, né, cada perna fazia 5 séries para um exercício, mais 5 séries para outro exercício. Só que aquilo não. Assim, você precisa meio que adivinhar isso daqui por lógica, né? Você vai por lógica e aí você entende que é isso aqui que estava acontecendo. Mas ele não deixa isso claro. Isso na minha visão, isso aqui é um erro. Esse tipo de dado no estudo precisa ficar muito claro, tá? Porque tem certas coisas que não são, embora utilizando a lógica a gente consiga chegar em determinadas conclusões, né, não é o tipo de coisa que seja possível deixar ao encargo da lógica. Precisa estar objetivo, escrito, descrito, na verdade, na metodologia dele. Mas beleza, isso não faz o estudo ser ruim, tá? É apenas um ponto. E como eu falei, eles então colocavam de 0 a 1 repetição na reserva, sendo na perna que realizava 12 repetições numa paulada só, então 12 repetições, né, é a estratégia tradicional, ou ia fazendo em blocos. Então,
No cluster set, cada bloco precisava finalizar com 0 a 1 repetição na reserva. Então, ou seja, cada bloco era levado até bem próximo da falha, tá? Então, ou na falha ou bem próximo da falha ali. E aí, se a quantidade de repetições começasse a aumentar, chegando em 2, 3, aí eles aumentavam o peso. Então o peso ia sendo ajustado. O que ia sendo ajustado conforme as semanas iam passando era o peso. Eles não mexiam na quantidade de repetições, o peso ia sendo modificado. Eles controlaram a alimentação, então aqui consumo de 2 gramas por quilograma dia, né, de proteína, 1 grama por quilograma por dia aqui de gordura e o restante em carboidrato. Eles tiveram um nível de controle alimentar, o que é um bom ponto. E eles mediram aqui a massa livre de gordura. Então eles mediram, né, a massa total e a massa livre de gordura com um DEXA, tá? Então eles utilizaram esse padrão, que é um bom padrão para medir esse tipo de dado. E eles utilizaram também ultrassom para ver a espessura muscular. E eles mediram a espessura muscular aqui do reto femoral, tá? Então, novamente, eles realizaram aqui, né, 5 séries em cada um dos exercícios, mantendo essa quantidade de repetições na reserva, e eles tiveram essa medição pré-pós aqui também, né, de com ultrassom para medir a espessura muscular e do DEXA aqui para medir a massa livre de gordura, beleza? Aqui, pessoal, eles utilizaram, né, o tamanho do efeito para analisar de fato a significância estatística dos dados, né, em que quanto maior é o tamanho do efeito, maior é essa significância. E aqui ele utilizou uma referência de Hopkins para saber se o tamanho do efeito era pequeno, era grande ou era muito grande. Tem outra forma de entender esse tamanho do efeito, tá? Tem outro padrão além desse de Hopkins para entender o tamanho do efeito. Depois, como eu falei, eu já falei isso em outros vídeos, né? Mas a gente vai entrar um pouco mais em estatística aqui. Aqui ele utilizou intervalo de confiança. O que é intervalo de confiança, pessoal? Só pincelando um pouco para vocês. Suponhamos lá que deu uma medida em que ele percebeu um aumento de, sei lá, 10% de aumento em um determinado valor, ou sei lá, 20 gramas de aumento em um determinado valor. O intervalo de confiança é um intervalo em que tem 95% de chance do dado real, do resultado real, estar dentro daquela margem. Por exemplo, deu uma média lá de 20 gramas, como eu falei, só que o intervalo de confiança é entre 18 a 22 gramas, entendeu? Então, tem uma chance de 95% do real valor estar dentro daquela margem. Isso daqui é o intervalo de confiança. Depois, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre o que significa cada um desses dados estatísticos, comentem, digam aqui para mim, que a gente pode ir entrando cada vez mais disso. Se vocês não quiserem, se vocês quiserem novamente que a gente vá direto para o resultado, aí comentem aqui também, porque daí eu vou entendendo, né, qual é a necessidade, qual é a demanda de vocês, qual é o nível de qual é o nível de interesse. Por exemplo, como se calcula o tamanho do efeito? Normalmente você pega uma diferença da amostra, né? Então, por exemplo, uma diferença no valor medido pós para o valor baseline, você pega essa diferença e você faz uma divisão em relação ao desvio padrão, né? E aí você chega a um determinado valor. Eu sei que parece um pouquinho mais complexo, mas novamente, comentem aqui se vocês quiserem saber, ok? E novamente, pessoal, se você quiser aprender muito mais sobre treinamento de força para hipertrofia, nós temos um grupo de estudos em que nós detalhamos esse tipo de dado lá, a gente debate esse tipo de dado lá, eu vou deixar aqui na descrição, né, do vídeo o link. É gratuito, tá? Então só entrar lá e a gente conversa sobre treino. Beleza, quando a gente vem aqui para os resultados, né? Já adiantando, não teve diferença nenhuma
entre a massa magra aqui e a espessura muscular do reto femoral, entre o grupo tradicional e o grupo, a perna que fez o cluster. Não teve diferença, tá? Mas aqui, quando a gente vai analisar a massa magra, o grupo que fez o cluster teve um aumento médio, teve uma diferença de pré-pós, né, de 171,8 gramas. Já o grupo que fez o treinamento tradicional teve aqui um aumento médio de 201,1 gramas. Ou seja, se vocês olham o valor absoluto, vocês percebem que tem uma diferença. Só que é uma diferença que estatisticamente não é relevante. O tamanho do efeito aqui foi similar, tá, entre os grupos. Então, embora tenha uma diferença no valor absoluto, não é um dado que estatisticamente tem diferença. Agora, quando a gente vai analisar a espessura muscular, os dois também tiveram resultados muito similares, em que o grupo que fez o cluster 7 teve aqui um aumento de 0,24 centímetros e o grupo que fez e a perna que fez o treinamento tradicional teve um aumento de 0,17 centímetros. O volume total entre os grupos foi similar? Sim, similar foi o volume total, tá? O que é um ponto, porque o que se espera no cluster 7, o volume foi calculado, né, na multiplicação ali de séries, repetições e da carga. Isso daqui é uma surpresa, porque o que se esperava? Que o grupo que fez o cluster 7 tivesse um volume total maior. Porque o grupo que fez o cluster, uma das vantagens do cluster, teoricamente, seria você conseguir realizar, né, pelo menos quando você equaliza a quantidade de repetições, você deixa fixa a quantidade de repetições, em cada bloco você consegue utilizar um pouquinho mais de peso em relação ao grupo que fez 12 repetições direto. E aí, o que se esperaria é que o volume de treinamento por causa disso aumentasse para o grupo que fez o cluster, mas não foi o que aconteceu. Quando a gente vem aqui para os dados, ó pessoal, quando a gente vem aqui para esses dados, a gente até percebe que, novamente, em valores absolutos, tá? Em valores absolutos, o cluster 7 começa a ter um valor um pouquinho maior, mas não é um valor que se mostra com diferença significativa, tá? Os dados são muito próximos aqui. E aí, qual é um dos pontos que eles utilizam na discussão para justificar isso? Por que, que não teve diferença no volume, né? Porque eles dizem que tem um nível de estresse articular e neural em quem faz o cluster 7. Quando você faz blocos, segundo a discussão deles, quando você faz blocos assim e leva cada bloco em um alto nível de esforço, na sessão, ok, se espera que o volume seja maior. Agora, quando você coloca sessões consecutivas dentro de 8 semanas, existe um estresse ali presente que vai fazendo com que esse volume não seja tão otimizado. Esse estresse acumulado, esse estresse neural, né, e articular vai fazendo com que esse volume não seja tão acumulado. Ainda assim, poderia se esperar que fosse, né, que tivesse ainda com esse estresse neural ali maior, articular, poderia se esperar que o volume de treinamento fosse maior. Agora, seria interessante utilizar outros testes aqui de cluster, né? Porque aqui eles colocam um intervalo de 20 segundos a 20 segundos. Olha só na cabeça, eu acabei de apresentar o dado e esqueci dele, né? Mas beleza, 20 segundos aqui entre os blocos. Talvez aumentar esse intervalo, né, entre blocos. Não precisa aumentar muito não, passar para 30 segundos, talvez. Será que isso geraria um impacto um pouco maior no volume de treinamento? Será que isso traria algum nível de vantagem pro Cluster 7, né, em relação ao treinamento tradicional? Porque assim, a vantagem do cluster, ao meu ver, é esse incremento de volume, né? Esse incremento de trabalho ao colocar esses intervalos de descanso
entre no meio da série. Então, utilizar estratégias para que esse incremento de volume por causa do cluster set seja maior, talvez tenha algum nível de resposta. Talvez, tá? Não dá para saber. Tem que testar. Mas até então, fazer o cluster set ou o treinamento tradicional, quando esse volume é equalizado, o volume fica muito próximo, né? E quando o nível de esforço alcançado entre cada série, né, seja realizando 12 repetições de uma vez só, ou nos blocos você atinge uma mesma quantidade de repetições na reserva, o resultado é muito similar em hipertrofia. O que mostra que não tem, até então, né? Não estamos estudando outros métodos aqui, mas o que mostra que o cluster até então não é nenhuma estratégia milagrosa, é uma estratégia possível. Eu gosto, inclusive, de aplicar, tá? É uma estratégia que eu gosto de aplicar. Pensando nessa possibilidade de aumentar um pouco do volume, talvez aumentando um pouco do intervalo de descanso, tá, entre esses blocos de repetições, mas não é nada que é milagroso, superior ao treinamento tradicional se você tiver um volume equalizado. É isso que os dados nos mostram. Novamente, se você quer discutir isso de forma aprofundada, entra no nosso grupo e você aí que viu até o final, comenta aqui o que você achou, gostou da análise e vamos para cima, até o próximo.